Oi pessoal, eu tô fazendo esse vídeo, tá? Pra mostrar como fazer aqui uma simulaçãozinha no Scratch daquela situação da vendedora de doces, né? Que vai da casa 1 à casa 10, bate a porta, né, de cada casa e pergunta se tem doces, tá? Então a gente vai fazer a simulação aqui com o Scratch. Se você quiser utilizar o gatinho, tá? Como personagem, pode continuar utilizando. Mas se você quiser mudar o ator, certo? Então, tá vendo aqui essa partezinha de baixo? A gente clica aqui, ó, nesse bonequinho, que ele vai mostrar outros atores que a gente pode utilizar. Mais questão de visualização, tá? Não vai influenciar em muita coisa, não. Mas como a gente tá falando de uma menina que anda, né, nas casas, né, as casas lá para oferecer os doces, eu vou escolher essa menininha aqui, que é Avery Walking, né, mostrando que ela tá andando. Vou escolher, clicar aqui e dar um OK. Beleza? Então, vou, obviamente, tirar o gato, né? Senão o gato vai ficar aqui no meio do caminho dela. Então, simplesmente aqui nessa parte de atores ainda, eu clico no gato e com o botão direito eu seleciono apagar. E aí o gato vai sair. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pensar como é essa situação, né, dessa vendedora de doces. Primeiro, ela chega na rua lá, que tem essas 10 casas. E ela vai pensar, né? Ela vai ter que visualizar cada casa em que ela vai oferecer os doces. Então ela vai na casa 1, ela vai olhar assim, ó, opa, vou naquela casa 1 ali. Vai bater a porta e vai oferecer os doces, certo? Aí ela oferece os doces na casa 1 e vai para a próxima casa. Então ela olha assim e pensa, eu vou agora na casa 2. Ela pensa na casa 2, bate a porta da casa 2 e vende o doce. Depois ela vai, né? Ela oferece, vamos comprar outra coisa. Então ela agora pensa, vou na casa 3 e bate a porta e vende os doces. Assim por diante até ela oferecer os doces nas 10 casas. Então quais são as ações que a gente vai ter aqui? Ela vai pensar na casa que vai, ela vai bater a porta e ela vai perguntar se a pessoa quer o doce. Então como é que a gente pode fazer isso, né, no Scratch? A gente vou começar aqui utilizando, tá, esse menu, essa opção de aparência. Então nessa opção de aparência eu tenho como fazer com que a bonequinha fale, pense, né, alguma coisa. Então vamos dizer que ela vai pensar na casa onde ela vai. Então vamos aqui, ó, pense tal coisa por 2 segundos. Por que eu tô usando esse aqui, né? O pense alguma coisa por 2 segundos e não o pense apenas. Porque esse pense é muito rápido, né? Então, dependendo do que, quando a gente executar, pode ser que seja tão rápido que aconteça que a gente não perceba as mudanças. Então, eu usei esse pense aqui por 2 segundos, que dá tempo da gente ver o que vai ser exibido aqui, né? Então, de uma forma melhor de visualizar. Então, ela vai na casa 1. Então, ela vai pensar, ela vai olhar a casa 1 e, vou na casa 1. Certo? Aí ela vai na casa 1 e lá ela vai bater a porta. Então, só por questão de onomatopeia, vamos dizer assim, né? As onomatopeias, eu vou usar esse diga aqui para simular ela batendo a porta. Ou seja, vou simular ela botando aqui, fazendo toque, toque, toque. Certo? Ok. Depois que ela bate a porta, né? Alguém vai abrir e aí ela vai perguntar. E aí eu vou usar também esse diga hello aqui. Só que eu vou colocar aqui dentro dele. Você gostaria de comprar um doce? Certo? Então, tá aqui a ação que ela vai fazer na casa 1. Então, vou executar. Faltou só o seguinte. A gente tem sempre que antes de qualquer ação no Scratch, vir aqui na opção de eventos e arrastar o bloquinho, né? Quando clicar, né, na bandeira verde, senão nada é executado. Beleza? Então vamos lá. Vamos executar. Então ela vai dizer, ó, vou na casa 1, vai bater a porta e vai perguntar se quer um doce.
Beleza, na casa 1 aconteceu, mas ela vai precisar fazer isso também nas outras casas. Então, ela vai pensar, vou na casa 2, né? Ela vai bater a porta e depois vai perguntar se quer comprar um doce, certo? E aí, ó, quando executar, ela vai na casa 1, vai na casa 2, certo? Só que não são apenas 2 casas, são 10 casas. Então, esse bloco aqui de pensar, bater a porta e perguntar se quer doce vai se repetir 10 vezes. Então, como a gente viu no portal lá, né, no nosso portalzinho, a gente não vai fazer isso 10 vezes, porque se a gente fizer isso, o algoritmo vai ficar enorme, ele vai passar disso aqui, tá? Ele vai ficar enorme. Então, a gente vai usar estruturas de repetição, ok? Então, se eu vou usar a estrutura de repetição, esse bloco aqui, essa repetição desse bloco aqui não é mais necessário, eu posso descartar, tá? Então, eu vou apenas ter essas 3 ações por enquanto, ok? Então, como é que a gente vai usar um bloco de repetição? Na opção aqui de controle, a gente tem algumas opções de repetições. A gente tem essa aqui, que você diz a quantidade de vezes em que aquelas ações vão ser executadas. E você também tem aqui a repetição que acontece até que algo ocorra, né? Até que algo ocorra. Eu vou usar essa aqui, que é a mais simples, por enquanto. Né? Por enquanto, eu vou usar essa aqui, que é a mais simples, que vai dizer exatamente as vezes em que as ações vão ser repetidas. Por coincidência, ela já está setada, né? Ela já está configurada para repetir 10 vezes. Então, vou pegar aqui esses 3 blocos, arrastar para tirar daqui, e vou arrastar para a aba de algoritmos o bloco de repetição, certo? E ela vai dizer, repita 10 vezes. Mas repita 10 vezes o quê? Esse bloco aqui. Então, eu vou pegar o bloco inteiro e vou arrastar para dentro do repita 10 vezes, certo? Então, ele vai repetir 10 vezes esse pensamento de que vai na casa, né? A batida da porta e a pergunta se quer comprar um doce, ok? Então, vamos executar aqui para ver o que acontece. Vou na casa 1, bateu a porta, perguntou se quer um doce. Ah, vou na casa 1, bem, então, o que é que a gente já viu aí? A gente já viu que tá repetindo o tempo todo que tá indo para a mesma casa 1. Então, dessa forma aqui, ainda não tá correto. Então, ele tá repetindo 10 vezes, tá? Mas ainda não tá fazendo a pergunta da forma correta, né? Ele ainda não tá pensando na casa correta. Tá como se ela fosse o tempo todo oferecer os doces na mesma casa. Então, vai chegar um tempo que esse dono dessa casa vai se irritar com ela. Então, vamos parar aqui o algoritmo. E vamos pensar agora como é que a gente faz para que ela mude esse valor dessa casa, tá? Então, primeiro, quando eu quero trabalhar com valores que vão variar, né? Porque essa casa 1, esse número dessa casa vai mudar. Vai ser 1, 2, 3. Então, são valores, né? Um valor que vai sempre variar. Então, se é um valor que vai sempre variar, eu vou precisar de variável, certo? Então, eu vou precisar de uma variável para que isso aconteça. Então, eu vou criar uma variável que tem a ver, né, com um nome que tem a ver com a nossa situação. O que é que a vendedora está fazendo? Ela está indo onde? Ela está indo a casas. E o que é que vai mudar? O número da casa. Então, eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de casa, certo? Ou o número da casa, ou um nome que fique mais fácil de identificar o que é que ela representa. Então, eu estou criando aqui a variável casa, certo? E aqui a gente vai ter as ações que a gente pode executar com essa variável casa.
Então, ela já aparece aqui no palco, tá? Com o valor inicial 0, ok? Aqui a gente tem a ação de mudar casa para 0, tá? Então, esse mudar casa para, você vai colocar aí o valor que você quiser. Por exemplo, ela tá setada com 0, mas se eu arrastar para cá e colocar na execução, que ela vai mudar o valor para 10, esse valorzinho que tá aqui vai para 10, ok? Adicione a casa, né, a variável casa, um valor qualquer. Aqui ele está setado o 1, ou seja, se a casa está com valor 0, quando adicionar a casa 1, vai ficar 1. A casa agora é 1, então quando adicionar a casa 1, casa agora vai ficar 2. Eu posso adicionar a variável 1, 2, 3, qualquer valor que eu deseje aqui, tá? Aqui é para dizer se eu quero que essa variável seja exibida aqui, ou se eu quero esconder essa variável. Então, se eu arrastar esse bloquinho de esconder a variável, ela não aparece mais aqui. Mas eu quero que ela seja exibida justamente para a gente ver o que acontece com o algoritmo. Certo? Então, eu não vou pensar aqui, vou na casa 1. Eu vou pegar essa variável e vou arrastar para cá. Porque ele vai pensar o número da casa, certo? Então, vai pensar o número da casa por 2 segundos. Então, vamos executar para ver o que acontece. Opa, ela pensou casa 0. A próxima, casa 0. Então, já começou errado. Por quê? Porque a casa, além de não ter casa 0, né? Na nossa situação, ela começa da casa 1. Ela tá sempre indo na casa 0, ou seja, ela não tá vendendo a ninguém, na verdade. Então, a gente vai ter que o quê? Dizer em qual casa que a vendedora vai começar a vender. E para que eu diga, né, para que eu consiga dizer em qual casa a vendedora vai começar a vender, eu vou dizer, ó, a variável casa vai começar de qual valor? O valor 1. Afinal, é a primeira casa em que ela vai começar a vender. E para eu mudar esse valor, né, para eu dizer, para eu iniciar esse valor, eu vou arrastar esse bloco aqui, certo? Que é o mude casa para tanto, e vou colocar esse bloco, antes da repetição, certo? Por que antes da repetição? Porque se eu colocar dentro da repetição, ela vai sempre mudar o valor da casa para aquele valor que eu coloquei. Então, antes de eu começar a repetir, eu tenho que dizer a ela, é como se fosse o gerente lá da loja de doces, dissesse, olha, você vai iniciar na casa 1, então eu vou mudar a casa para 1. Ok? Então, o valor de casa, quando isso aqui começar a executar, vai iniciar não no 0, vai iniciar já no 1. Então, vamos ver. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo o valor de casa? Não começou no 0, começou no 1. E ela falou, vou na casa 1. Só que ela deveria ir para casa 2. Depois para casa 3. Depois para casa 4. Mas não é isso que está acontecendo, ó. Ela tá sempre, ó, na casa 1. Então, o que é que a gente tem que fazer para que ela faça essa venda de forma correta? Deixa eu parar aqui. Primeiro, ela vai começar na casa 1. Ok. Certo? Aí ela vai começar a vender. Ela vai na casa 1, vai bater a porta, vai perguntar se quer doces e o que é que deveria estar acontecendo agora? Ela ir para casa 2. Então, para ela ir para casa 2, o valor de casa vai ter que aumentar. Aumentar em quanto? Em 1. Ou seja, se a casa era 1, vou somar mais 1 e a gente vai ter a casa 2. Aí ela na casa 2 vai bater a porta, vai perguntar se quer doce e agora ela vai para casa 2 mais 1, que é a casa 3. Vai pensar na casa 3, né? Vai bater na porta da casa 3 e vai perguntar se quer comprar um doce e agora vai para casa 3 mais 1, que é a casa 4. Então, o que a gente tá vendo aqui? Depois que ela pensa na casa, bate na porta e pergunta se quer um doce, a gente vai acrescentar no número da casa atual o valor 1. Ou seja, a gente vai adicionar a casa 1, certo? Se a gente tivesse numa rua que só tivesse, por exemplo, números pares, a gente iria adicionar a casa 2.
Ia começar na casa 2, depois na casa 4, 6, por aí vai. Então, a gente, depois de perguntar se quer um doce, é que a gente arrasta, né? Depois de perguntar se quer um doce, é que a gente vai acrescentar o valor 1. Então, a gente vai adicionar a casa o 1, certo? Então, vamos ver se aqui vai funcionar? Vamos lá. Primeiro, ela vai inicializar o valor de casa para 1 e vai começar a repetição. Olha aí, 1, bateu a porta, perguntou se quer doce. Olha aí, 2, bateu a porta, perguntou se quer doce. E por aí vai. Vamos esperar executar até a 10. Então, agora vai chegar na casa 10, vai bater a porta e vai perguntar se quer um doce, certo? Aí percebam que, como depois que ela pergunta se quer um doce, é acrescentado mais um ao valor, né? Depois da casa 10, ela vai aqui, né? Esse valor de casa vai aumentar para 11, mas não importa porque ele só diz repita 10 vezes, tá? Repita 10 vezes. Então, no próximo exemplo, próximo vídeo, eu vou mostrar como é que a gente consegue influenciar essa repetição de acordo com o valor, né, que está numa variável. Mas por enquanto, a gente já viu que com isso aqui a gente já resolve o nosso problema. A gente já consegue fazer com que ela vá de casa em casa, bata a porta, pergunte o doce, né, e depois vá para a próxima casa, certo? Aí, assim, só a título de ilustração, né, e para vocês conhecerem um novo operador, percebam que sempre ela pergunta. Ela fala, aí bate na porta, pergunta se quer um doce. 2, bate na porta, pergunta. Mas não é bem isso que ela pensa, né? Ela vai pensar o quê? Ah, eu vou na casa 3, eu vou na casa 4, eu vou na casa 5. Então, para a gente fazer com que ela fale isso, a gente vai usar o operador, tá? Aqui na opção de operadores, que é chamado de junte. Aqui ele está com junte hello com word. Como assim? É como se ele fosse juntar a palavra hello com a palavra word, tá? Mas não é isso que a gente quer juntar, que a gente quer juntar a frase vou para com o valor da casa, certo? Esse operador aqui, em que a gente junta, em que a gente deixa duas palavras agarradas ou duas frases agarradas, né, uma após outra, é chamado de operador de concatenação, tá? Então, você pega esse operador para juntar uma palavra com a outra. Então, aqui onde ele está, pense casa, eu vou tirar ele daqui, deixar aqui reservado, e vou arrastar esse junte hello com o word, certo? Para dentro do pense, beleza? Só que eu não quero que ela fale hello word, eu quero que ela fale vou à casa, tá? E o que ela vai juntar com isso aqui é justamente o número da casa. Quer dizer, vou à casa tal, certo? Então, vamos ver o que acontece quando ela executa. Olha aí, já ficou 1, 2, já acabou a casa 1, certo? E agora vou à casa 2, bateu a porta, perguntou se quer um doce. Pensou, vou à casa 3, bateu a porta, perguntou se quer um doce. Então, isso até completar as 10 repetições. Então, aqui a gente usou a repetição com uma quantidade determinada de vezes, tá? Se eu quiser repetir 20 vezes, é só eu vir aqui e alterar esses 20, né? Esse valor para 20. Se eu quiser repetir apenas 5 vezes, eu vou aí e altero a quantidade 5 vezes. Isso eu posso também fazer essa alteração, tá? Eu posso influenciar isso aqui com uma variável. Como assim? Tá? Aqui a gente já resolveu nosso problema, mas só para mostrar como influenciar essa quantidade de repetições com uma variável,
eu vou criar uma outra variável. Parei aqui, tá? Vou criar uma outra variável que eu vou chamar de quantidade, certo? Então, essa variável quantidade, eu vou inicializar ela com 10, certo? Mesma quantidade de vezes que a gente está executando essas ações. Então, vou criar essa variável quantidade. Aí, lembrando, ó, que quando eu arrastar o mude aqui, ó, tem que ser a variável quantidade, tá? Para 10. E aí, em vez de deixar aqui, ó, repita 10 vezes, eu vou botar repita a quantidade de vezes, tá? Só que essa quantidade tá com o valor 10, então ela vai repetir 10 vezes do mesmo jeito. Então, deixa eu executar aqui, ó. Então, tá acontecendo da mesma forma, só que no lugar de eu colocar um valor fixo aqui, eu tô colocando um valor que tá armazenado numa variável. E aí, se eu quiser alterar, é só alterar aqui. Entendido? Então, próximo vídeo eu vou mostrar como fazer essa repetição com outro tipo de repetição. Ok, pessoal?